Olá, está começando mais uma edição do Agora com Lacombe, hoje no formato perfil, e eu vou conversar com a professora de português, Cíntia Chagas, a musa da língua portuguesa, Cíntia Chagas. É um prazer conversar com você de novo, Cíntia. Prazer Obrigado. É meu, Lacombe, imagina. Bom, você sabe que esse formato aqui, perfil, é diferente. Você já esteve no Opinião no Ar mais de uma vez, é um formato completamente diferente. É para contar a sua história. Óbvio que a gente vai falar, né, de todas as questões que envolvem a língua portuguesa, né, linguagem neutra, ou neutre, tem que falar neutre. Essa chatice, linguagem né? não binária, essas agressões normais que a gente enfrenta à língua portuguesa, algo absurdo. Mas eu quero começar, óbvio, pela sua história. Tá Né? bom. Você é mineira, Sim. de Belo Horizonte. De Belzonte. Como é que foi a sua infância? Como é que você se definiu profissionalmente? Em que ponto da sua vida você descobriu que tinha paixão por língua portuguesa e era esse o caminho que você queria seguir? Eu venho de uma família que é classe média. Estudei em um excelente colégio. Um valor muito forte para minha família sempre foi a educação. Então, não sobrava dinheiro para aos 15 anos ir para a Disney ou ter aquele festão, blá, blá, blá. Aquela festona bem cafona. Bem cafona, em que se dançava valsa. Em que se gasta uma fortuna. Exatamente. Eu não tinha dinheiro para isso, mas tínhamos condições de custear um dos colégios mais caros de Belo Horizonte. Eu fiz cursinho de inglês também em um lugar muito bacana e tudo. Fui criada pela minha avó, Orlandina Costa, que é a grande paixão da minha vida. E por que isso? Seus pais... Porque eu não tive pai, eu conheci meu pai aos 15 anos. Está na sua certidão, mas não teve contato com você? Eu tive o nome do meu pai, o Chagas, aos 15 anos, na certidão. Até lá você não tinha? Não, e foi uma das piores coisas que eu pude vivenciar. Mas porque foi uma opção da sua mãe, ser mãe solteira? Ou ela engravidou, ele se assustou e foi embora, como a gente já viu? Basicamente isso. Meu avô era um homem muito conservador, muito severo. Mamãe fala que meu avô era um déspota bem intencionado. Um déspota bem intencionado. Todos se vendem assim, não como déspotas, mas bem intencionados, né? Como salvadores e protetores. Né? Ele era muito bravo, o que era muito comum na época. Para você ter ideia, ele ficou cego e ele andava armado. Nossa. Imagine um cego armado. Coisas da minha família, da família Costa, né? Que eu sou Cíntia Maria Costa Chagas. O meu avô, ele pegava a arma e minha mãe demorava a chegar, ele via que ela estava lá embaixo, namorando, depois da festa, no portão, ele começava a dar tiros para cima. Nossa. Então eu venho de um tipo de família como esse. E aí, quando a mamãe engravidou de um homem mais velho... Que era um namorado? Que era um namorado... E meu avô viu que ele não deu a mínima para a gravidez dela. Ele ofereceu dinheiro, na época tínhamos uma condição melhor, ele ofereceu dinheiro para que o meu pai sumisse. Meu pai não aceitou o dinheiro, mas... Aceitou sumir. Aceitou sumir. E com isso, minha mãe ficou muito mal na época e tal, e aí acabou que a minha avó tomou as rédeas da minha criação. Meu avô faleceu logo depois, quando eu tinha uns 4 anos. E aí minha mãe se casou, teve o meu irmão. E eu continuei com a minha avó. A gente achou melhor assim. Então, eu amo a minha mãe, tenho uma excelente relação com ela. O meu jeito debochado de ser vem muito dela. Mamãe é extremamente inteligente, já deve ter lido todos não, ninguém consegue ler todos os clássicos, mas boa parte dos clássicos da literatura mundial a minha mãe leu. Ela é um exemplo nesse sentido e tá tudo bem. E fui criada pela minha avó com a seguinte ideia, a de que o que eles tinham para me dar era o estudo e que eu precisava fazer com que aquilo valesse a pena. Então eu fui uma estudante boa de serviço, nunca perdi média, assim, nunca peguei recuperação, nunca dei trabalho. De vez em quando enfrentava um professor ou outro, aí eu era expulsa de sala e tudo. Mas por quê? Você discutia com o professor? Por exemplo, o professor falava assim, vocês vão ficar 5 minutos a mais porque vocês estão fazendo bagunça. E eu não estava fazendo bagunça, então eu ia lá e falava, eu não vou, não é justo, eu estava aqui quieta e tal. Então eu sempre fui muito, muito questionadora, muito de quebrar protocolos mesmo. Sempre fui a capitã do time, a líder da turma.
Enfim, e sobre o português, como que eu cheguei ao português, sempre fui muito passional. Era a sua matéria preferida e na qual você tinha melhor desempenho na escola, língua portuguesa? Era. Eu gostava muito de português, de história, de literatura. Humanas. E era péssimo, obviamente, aquele clichê em matemática, em física. Eu era ruim em química. Nunca fiquei em recuperação, nunca fui reprovado, mas minhas notas de química eram sempre na média, né? 6 era a média do meu colégio, passava com 6, com 6,5. Fui uma aluna muito interessada e muito interessada por português. E eu ia para o colégio num especial, a gente chama em Belo Horizonte especial, que é o ônibus escolar e tal. E aí, na primeira vez em que eu entrei, ainda não era um ônibus, era uma van. Na primeira vez em que eu entrei, um menino abriu a van, assim, eu olhei para ele e me apaixonei perdidamente. Seu colega de colégio? O nome dele era Fabrício, eu tinha 6 anos. 6 para 7. 6 anos. Menino, mas deu um trabalho. Eu fui parar em psicólogo por causa desse rapaz. Eu tinha 6 para 7, ele deveria ter uns 9. E eu me apaixonei por ele perdidamente. E ele brincava muito, assim, de dicionário. Ele levava dicionário pro ônibus e... Você conhece esse jogo, sim, né? Sim. Aliás, as novas gerações não conhecem. É um jogo maravilhoso. É um absurdo. Eu adorava jogar dicionário. Porque hoje em dia você nem tem mais o dicionário físico, né? Poucas pessoas têm. Para quem não conhece, rapidamente, é um jogo super interessante. Tem um grupo, a cada rodada um fica com o dicionário, você tem que encontrar uma palavra que ninguém do grupo ali participando do jogo conheça. Então a palavra é tal, cada um escreve num papel um significado, né, imaginário, inventa um significado. Todo mundo entrega essa definição para a pessoa que está com o dicionário, a pessoa que está com o dicionário escreve no papel também o significado verdadeiro, lê para todos, né, as definições verdadeiras, as falsas e a verdadeira, e cada um vota naquela que acha que é a verdadeira. É super interessante. É muito bacana, mas ele me deixava de fora. Ele falava que eu não... Era muito pequeno. Porque eu era uma pirralha, ele não me queria perto dele e tudo. Aí, um belo dia, depois de 2 anos, eu criei coragem e escrevi uma carta para o Fabrício. E nessa época já não era mais uma van, era um ônibus. E eu sempre gostei de palco, sempre gostei de... Né, eu sou muito aparecida, né? Ninguém percebe, imagina. Muito aparecida. Eu esperei todos chegarem ao ônibus. Aí, na hora que o ônibus estava saindo, eu entreguei para ele a carta, no meio do corredor, em pé. Fiz ele se levantar. Fabrício, tem uma coisa para te dar, levanta. Entreguei a carta. Quando ele pegou a carta, Fabrício estava escrito com C cedilha. Ele pegou a carta, rasgou e jogou assim pro alto e falou assim: vai estudar, sua burra. Compre um dicionário. Fabrício não é com C cedilha, é com C. E rasgou e saiu andando. E eu fiquei lá vendo aqueles papéis caírem. Enfim, voltei para casa chorando. E, obviamente, eu tinha dicionário em casa, mas aí eu queria aquele papel Bíblia, Aurélio, enorme e tal. E chorava. Enquanto minha avó não comprou o tal do Aurélio, eu não sosseguei. Aí, um belo dia, fui com o Aurélio para o colégio. Falei: Fabrício, agora eu tenho um dicionário. Aí ele: e daí? Não mudou nada. Você continua sendo uma pirralha. Enfim, os meninos até cantavam uma música para mim, que era: meu coração chora... Chora, 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 a falta do Fafá. Não esqueço isso, gente, bullying. Nossa, muito tempo. E você lembra perfeitamente? De tudo, eu chorando, fui parar no psicólogo, enfim. Até que, com 15 anos, quando eu tinha 15 anos, eu acabei um simulado. Fui a primeira a entrar no ônibus para voltar para casa, no ônibus escolar. Estava eu lá sozinha e, de repente, quem que chega? Fabrício. Já praticamente saindo da escola. Ele, né? Só ele, o ônibus vazio, eu cheguei, sentei lá no fundo, encostado assim. Aí ele chegou, e eu não sei o que houve, ele veio andando assim na minha direção, e eu estava na hora anotando alguma coisa, conferindo o gabarito de prova e tal. Na hora que eu levantei, ele sentou-se ao meu lado e me beijou. Finalmente, eu comecei a gostar dele aos 6 aos 15, 9 anos de preparação para este momento. E daí veio, então, boa parte do meu amor pela língua portuguesa, porque eu fiquei decorando palavras no dicionário. Fabrício, então, teve um papel realmente determinante na sua vida. Determinante. Você tem contato com ele ainda? Sabe, tem a localização? Falam ainda um com o outro? Eu tentei durante muitos anos encontrá-lo e não encontrava, até que eu fui dar uma entrevista para um podcast, e lá na hora ele falou: você tem foto do Fabrício? Eu falei: tenho, mostra. Eu mostrei. A ex-mulher do Fabrício é minha seguidora. E aí ela mandou um direct, eu não vi,
depois mandou e-mail para minha produção. E aí me enviaram o telefone dela, eu entrei em contato com ela, entrei em contato com o Fabrício e contei tudo para ele. Mas eu não estava ali para reativar um romance. Eu estava só para contar para ele a importância que ele teve na minha vida por ter me tratado tão mal assim. Mandei para ele foto do meu E aí, pós-fácil. como é que foi esse contato? Ele respondeu? Respondeu, pediu desculpas e tudo. Falou, pelo amor de Deus, nunca foi minha intenção, eu era uma criança e tal. Eu falei, não, mas eu tenho que te agradecer muito. E no pós-fácil do livro que eu te dei, no meu primeiro livro, tá lá, Mas Por que Português? E eu conto essa história, falando que ele foi muito importante. Então, na hora que chegou ali, decidiu o que fazer, a hora de decidir o que fazer como carreira profissional, faculdade, você foi para letras? Foi isso? Você fez letras? Na verdade... Eu queria muito fazer letras, né? Não sei se eu já te falei isso. Já, né? Meu sonho era sempre foi fazer letras da literatura brasileira e meu pai nunca deixou, nunca permitiu. Tive um caminho bem errante, assim, bem tortuoso até chegar ao jornalismo. Mas é você que faz sonetos, não é? Eu adoro sonetos. Adoro Pois sonetos. é. Eu tenho 4 livros, 3 são de sonetos. Aí. 2 infantis. Não tem jeito, sonetos né? para crianças, com métrica, com rima, com ritmo. Aquilo que a gente está predestinado a fazer sempre vai dar um jeito de aparecer pra gente, né? É impressionante. Mas diga, aí você foi para a Faculdade de Letras, em Minas ainda? Primeiro eu fiz jornalismo, passei, mas eu não pude entrar porque eu era treinante. Aí depois... Treinante é o quê? Você não tinha terminado o ensino médio, o antigo segundo grau? Não sei se você pegou o segundo grau ainda, Isso. não? Você já pegou o ensino médio? Ensino médio. Ensino médio. Não Você havia é bem mais nova que terminado. eu já fui de segundo grau. Não havia terminado. Só que aí eu comecei a conviver com uma prima que trabalhava como jornalista, repórter, né? E tal, local. E aí eu fui vendo a rotina dela, eu falei, eu não quero essa rotina pra mim, não. Aí eu desisti, falei, tá, o que eu vou fazer? E aí eu fui atrás, incrivelmente, olha que louca, quais foram os valores que eu procurei seguir para ser professora? Eu queria fama e queria palco. Você queria ser famosa? E queria dinheiro. E virei professora. Porque o que eu pensei? Gente, eu quero palco. Eu gosto de palco. Porque pelo português eu tenho respeito. Um respeito fora do padrão. Eu acho que o português é tipo o meu avô na minha cabeça. Minha família é uma família de pessoas... É uma língua linda, né? Vai. A minha família é uma família de pessoas que amam a língua portuguesa, que respeitam e tal. Então, pelo português eu tenho respeito. Pela comunicação, pelas câmeras, pelo palco, eu tenho paixão. É bem diferente. É bom que você juntou. E aí, olha que coisa lógica, eu falei, gente, o que vai me dar fama, dinheiro e palco? Falei, português, vou ser professora. Porque eu não tinha condições... Mas dinheiro, você... Mas eu talvez sempre quis ser imaginando dona. um modelo... porque você ser contratada de uma escola, você não vai ganhar dinheiro. Eu sou muito Era um dos problemas que meu pai via na carreira de alguém formado em letras, né? Quer dizer, você não vai ter uma vida financeira tranquila, jamais. Muito difícil. Mas eu sempre pensei, no que eu fizer eu seria melhor. Pelo menos me esforçarei para isso e tal, né? Não estou sendo arrogante, eu estou falando assim, um desejo de vida que é ser a melhor naquilo que se faz. Sim, uma questão de empenho, de disciplina. De empenho e disciplina. E então, como eu não tinha condições financeiras de pedir para minha família que eles me mandassem para o Rio, para eu tentar uma carreira na comunicação e tal, eu falei, eu vou usar o palco da sala de aula para satisfazer esse lado que eu tenho. E isso eu já pensei nisso com 18 anos, 19 anos. Entrando na faculdade? Entrando na faculdade. Tanto é que eu só fui professora de pré-vestibulares e de cursos preparatórios para concursos públicos. Quer dizer, tive uma experiência porque me convidaram em uma escola, mas detestei, porque é cheio de regra, você não pode brincar. E eu fui demitida 10 vezes, né? 10 vezes. Antes de montar o seu próprio negócio, seu próprio curso? Eu trabalhei em 13 lugares, fui demitida de 10. E qual era... Um faliu ou seja, só um era meu e o outro... só um não me demitiu. E qual era a implicância contra você, digamos assim? Bem, a implicância explícita era de que eu fazia da sala de aula um circo. Porque eu colocava 200 alunos em pé, cantando a música da crase, que eu criava, o sertanejo da convenção. Você foi precursora nisso, por acaso? Você foi uma das primeiras a fazer esse modelo de aula, uma aula show? Porque depois
eu conheço alguns, acho que Belo Horizonte tem um professor muito famoso. O Pachecão, que é o nosso Você veio mestre. antes dele ou você veio Ele veio depois? antes de mim. O Pachecão Ele é química, não é? Ele é física. Física. Ele dava aula de física em BH também. E ele chegou aí ao Jô Soares. E as músicas que ele criava, como as que eu criei, ele fez um LP, levou ao Jô e tal. E foi o primeiro long play, a ficar... para quem não sabe, LP, um long play é um disco. E ele foi o primeiro a ficar com buraco no conhecido. meio. Hoje ele é um senhor palestrante, está inclusive, é meu amigo, está inclusive agora na Itália fazendo várias palestras. Ele sim é o precursor. Agora, eu fui a primeira a fazer do português algo rentável nas mídias sociais. Eu fiz o português aparecer, eu fui a primeira a criar humor com o português. Eu entrei no Instagram, na época em que o Instagram, em 2015, ele tinha 15 segundos. E aí eu fazia Os vídeos tinham no máximo no feed. 15. Tá. O que a gente tem de um story era o feed, 15 segundos. Bem-vindo ao podcast Língua Sem Vergonha, filho de Deus. Esse podcast maravilhoso que trata exatamente da sua língua, a portuguesa, que é sem vergonha. Hoje nós vamos começar com o assunto crase. Sim, meu filho, crase. E aí eu me lembrei da Ruth e da Raquel, as gêmeas. Que a Glória Pires fez, Isso. Né? E contratei um cara, falei, eu quero entrar no Instagram e tal, meu cursinho já era um sucesso. E eu conto essa história dizendo o seguinte, toda mulher, quando chega a um certo patamar financeiro e profissional, ela quer se casar. E eu não queria me casar, eu não queria ter filho. E eu estava em BH e eu não tinha mais como crescer. Depois dessas 10 demissões... O seu curso, desde o início, ele financeiramente foi positivo? Foi maravilhoso. Você viveu bem, conseguiu criar um patrimônio por conta dele? Sim. Não vou falar um patrimônio, mas eu consegui... Mas encaminhou na sua vida. Eu consegui ter uma vida... Por exemplo, se eu vi a neve alguma vez na minha vida, foi porque eu paguei. Eu não tive família para pagar isso para mim. Então... durante muitos anos, eu viajava 4 vezes por ano para o exterior, sozinha, eu e Deus, para vivenciar coisas que eu não havia vivenciado. E até também, como eu sempre tive uma visão de que um dia eu chegaria lá, seja lá o que esse lá vá ser, porque o lá nunca chega, né? A gente nunca chega, eu sempre falei, eu sei que eu vou conviver com pessoas que viajaram, que fizeram, que aconteceram, então eu vou viajar porque eu quero estar numa roda com pessoas e quero poder falar do que eu acho de Paris, do que eu acho de Londres e passei anos da minha vida me dedicando a esse crescimento que eu entendo que é um crescimento cultural, de viajar e viajei muito. Então meu cursinho ele me deu a possibilidade de expandir o que eu tenho de cultura em termos de viagens, sabe? Eu não tive nenhum dó, e dó é masculino, eu não tive nenhum dó é estranho, em investir financeiramente nisso. Bem, aí o meu cursinho já estava bem, eu tinha uma lista de espera de 2 anos, era um curso preparatório de redação para meninos que iam tentar medicina, então era muito específico. Então era bacana demais, enfim, eu já havia feito aquelas aulas na balada, que foi o motivo, quando que eu fiquei conhecida? Quando eu fui capa do G1, numa aula na balada que eu dei, eu mesma criava a aula. Então você levava os alunos para um ambiente de balada ou você transformava, porque eu vi também já salas de aula transformadas em ambiente de balada? Não, eu levava os alunos para balada sertaneja, para tudo que era tipo de balada, só não havia bebida, mas assim, fumaça, DJ, hostess, pulseirinha. E já fiz de manhã, já fiz à tarde, já fiz à noite, já fiz até no Dia dos Mortos. Iniciei eu lá no palco, falando, o povo tá morto, mas a gente tá vivo. Vamos passar nesse vestibular aí, sabe? Enfinados. E pra mim era uma alegria, porque era a hora em que eu tinha meu palco. Então, às vezes eu tava... Ser atriz não passou pela sua cabeça? Não. Eu sempre pensava que eu não ia querer beijar um pouco. Acho estranho você ter que beijar uma pessoa. Não quero. Não quero. Ai, meu Deus. Nunca quis. Então era um momento em que eu tinha meu palco. E havia anos em que eu fazia 3 vezes no ano. E os alunos achavam que eu estava fazendo por eles. Não, eu estava fazendo por mim. Porque eu chegava lá achando que eu era Beyoncé. Sabe? Toda, maquiada, salto. E depois eu achava que eu era o Jô Soares. Eu fazia assim, tuf. Aí as luzes... Alguém acendia as luzes, havia um quadro enorme e eu começava a dar aula. E dava muita aula e era beneficente. E um desses... se tornou capa do G1, em 2015.
15. E aí foi quando eu já havia começado... Em 2015 foi o meu ano. Aí eu já havia começado no Instagram. Comecei com 1.000 seguidores no início de 2015. E criei essa personagem, Ruth Raquel. Era eu aqui, ó, de chuquinha, imitando uma criança. Essa criança se chamava Duda. Era uma adolescente politicamente incorreta. Nessa época eu já sofria perseguição dos progressistas. Por quê? Já aí? Porque eu... Veja bem, quem que eu era? Para os professores da época, eu era a encarnação do demônio. Porque eu era de direita, assumidamente, sempre fui de direita. Aliás, coloquei verde hoje em sua homenagem. Eu era de direita. Eu era considerada por todos eles uma pessoa fútil, por ter valores ligados à vaidade, por gostar de uma bolsa bacana, por gostar de um relógio bacana. Eu sempre fui assim. Eu dava aula show. Então, para eles, eles me comparavam muito ao McDonald's. Eles falavam que eu entregava tudo pronto e que eu não promovia a discussão. Eles falavam que eu não promovia o verdadeiro debate e tal. Você não era um Paulo Freire da vida? Na verdade, eu não fumava maconha e ficava discutindo Platão, sei lá o quê, entendeu? Eles devem estar fazendo isso até hoje. Com certeza, eles estão lá fumando a maconha deles, falando de Baudelaire, de não sei o quê. E eu tô aqui, linda, maravilhosa, magra, ganhando dinheiro, famosa, sendo entrevistada pelo Lacombe. Desculpa. Então, assim, quem acertou aí, né? E eles tanto fizeram que eles chegaram até a me levar ao Ministério Público da Educação. E aí foi arquivado. Proibir que você atuasse como professora? Sim. Nossa, que queriam absurdo. Proibir que eu atuasse como professora. Né? Então, que houve? Quando eu resolvi criar a Duda, eu já sabia que eu sofreria algum tipo de perseguição. E aí eu falei, já sei, então eu vou criar uma personagem, porque por meio dessa personagem eu vou conseguir falar o que eu quero. Porque se eu chegar lá com a cara de Cíntia, não vou conseguir. Aí a Duda chamava todo mundo de burro, você errou isso, não sei o quê, nananana. E eu fazia os outros personagens também. Então filmava de um lado a Duda e filmava a mãe. A mãe fala, Duda, vá até a padaria e traga 300 gramas de mussarela. Aí a Duda falava, ai mãe, ô velho, não aguento ver nessa casa, 300, ai, ou grama, minha vida. a grama, são coisas diferentes. E eram 15 segundos. Então eu tinha 15 segundos para ensinar de modo divertido. Nossa. E aí, obviamente, aí nisso eu fui precursora. Obviamente, eu fui muito criticada, todo mundo, né? O que me deu mais crítica? O que rendeu crítica? Essa personagem e as aulas na balada. Quando eu fui capa do G1, os comentários das pessoas eram ela quer sair na Playboy, ela quer isso, ela quer aquilo, é uma parecida, coloca melancia na cabeça e tal. Só que o que eu queria? Eu queria, Lacombe, estar aqui hoje, com uma pessoa como você. Nossa. Eu queria... eu estava enxergando sempre lá na frente, 5 anos na frente. Então, o que eu quis com isso tudo? Eu quis levar o português para as pessoas das mais variadas classes, que hoje o meu curso, que eu Fale Direito Brasil, é um curso que já ganhou aquela placa do Hotmart, por ter feito mais de R$1 milhão no ano passado. Nossa. É um curso maravilhoso, que não custa nem R$50 por mês, que faz com que... barato perto do que existe aí de oferta, não bem barato. E que faz com que a pessoa aprenda a crase, a vírgula, o uso do porquê, o uso do esse, do aquele. E as pessoas, elas não percebem que isso não é uma bobagem. Falar e escrever direito é o mínimo. Se a gente pegar, por exemplo, um vendedor de carros importados. O cara tá lá com super terno, com corte bacana, com relógio legal, ele entende tudo daquele carro, aí ele vai lá e vai te vender esse carro. Você fica impressionado, adora o cara e tal, e na hora que tá fechando, o cara fala assim, esse carro gasta menos gasolina. Na hora em que ele solta menos gasolina, desiste da compra. Ele descredibiliza tudo que ele fez até então. Fica parecendo que tudo aquilo era uma mentira. E por mais que os progressistas neguem isso, porque eles me chamam de, como que é fascista linguística, eles falam que eu sou a grande, agora eu tô... Nossa, eles querem impor uma linguagem absurda e o fascista é você. A fascista. E eu tô muito orgulhosa de mim, sabe por quê? Porque eu tô vendo que as pessoas certas estão falando mal de mim. Eu soube que, quer dizer, soube agora não, né? Eu sempre ouço que os professores de faculdade, das faculdades de letras e tal, os progressistas, eles falam que eu represento a disseminação do preconceito linguístico. E eu amo ouvir isso.
Porque se eles estão falando isso, é porque eu estou fazendo a coisa certa. Porque o que eles colocam como preconceito linguístico? É falar que o outro está falando errado, que isso seria preconceito. Por eles, todo mundo continua falando errado. Quando eu dei aula em colégio, que foi uma experiência horrorosa, eles me proibiram, e é um dos motivos da minha demissão, eles me proibiram de falar assim, gente, a gente vamos, é errado, não pode. Eles queriam que eu falasse assim, a gente vamos, ocorre um desvio da norma culta, que é uma variante linguística de maior prestígio, porque quem teve acesso à norma culta é quem tem dinheiro. Agora, a gente vamos está corretíssimo, só não use na frente de um juiz, num contexto mais formal. E eu não fazia isso. Eu falava, tá errado, ninguém vai falar assim perto de mim, blá, blá, blá. Então, por isso eles falam que eu fomento o preconceito linguístico, quando, na verdade, o que eu faço é ajudar as pessoas a ascenderem econômica e socialmente. Porque a ascensão econômica, você sabe disso, porque você tem um excelente português, você não teria chegado aonde você chegou sem esse português, ela passa pela forma como a gente fala, não é só pela forma como a gente se veste, não é só pela aparência, a ascensão econômica, ela passa pela forma como nós falamos. E aí, hoje, eu tenho condições de levar esse recado para as pessoas e de edificar a vida das pessoas. Aí, uma pergunta que me fazem, tá, você ama comunicação e tal, você faria outra coisa? Eu faria qualquer coisa que edificasse. Eu não toparia, por exemplo, ser apresentadora de um programa de variedades à tarde e falar assim, vamos ver agora como vai Dona Josefa, que cria 47 gatos. Eu não faria isso. Entende? Por mais que isso, de fato, seja algo legal para aquela senhora que está em casa, não. Mas eu, Cíntia, eu preciso fazer uma diferença um pouco maior na vida das pessoas. Então, posso vir a, sei lá, posso até parar de dar aula um dia, posso, desde que seja para algo que edifique. Bom, daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão de linguagem neutra, linguagem não binária, né, os erros mais comuns que as pessoas cometem na língua portuguesa, mas eu estou aqui pensando, você é uma mulher muito bonita, muito charmosa, aconteceu de você, professora, ter lá as suas Cíntia Chagas em relação ao Fabrício, quer dizer, de repente num dia, vou usar uma figura de linguagem, maçãs sobre a mesa que os alunos levavam, ou algum aluno que tenha se apaixonado por você e isso tenha de alguma forma criado alguma situação delicada? Não, quando eu fui ao Danilo Gentili, me fizeram essa pergunta, eu dei uma resposta que foi muito engraçada, que foi a seguinte, os meninos, se eles se apaixonaram por mim em algum momento, eles guardaram isso para eles. Até porque eu sempre fui Ninguém escreveu cartinha para você? Não. Houve um aluno, está no meu primeiro livro. Com S, por exemplo. Não. Houve um aluno, o nome dele é Wilson. No último dia de aula, eu dava aula em um pré-vestibular, eu ainda não tinha o meu. Ele chegou até mim e falou assim, esse menino até já passou em medicina, acho que já se formou em medicina. Ele virou para mim e falou assim, professora, é o seguinte, eu queria te pedir uma coisa. Aí eu falei, o quê, Wilson? Aí ele... Sabe essa bota aí que você vem de vez em quando, bota montaria? Eu falei, sei. Não vem mais não, no ano que vem. Aí eu, mas por quê? Não, porque eu sei que eu vou estar aqui e toda vez que você vinha com essa bota, eu ficava te imaginando só com a bota, com um chicote na mão, falando sujeito ou predicado. Eu nunca mais esqueci isso. E você respeitou a vontade dele? Parou de usar a bota ou só de implicância? Eu continuei usando e só faltei colocar uns óculos aqui, um coque, uma camisa branca. Enfim, esse Wilson, ele me segue até hoje, é um fofo. E eu chorei de rir. Foi a coisa mais engraçada. O que ocorre? Eu sempre fui um moleque. Por mais que eu seja uma pessoa que goste, que gosta da elegância e tudo, blá, blá, blá. Quando eu dou aula, eu saio disso. Então, eu sempre fui... Por exemplo, eu estava aqui bebendo água e o aluno está aqui conversando, eu virava o copo nele. Tá vendo? Vocês estão vendo porque eu era demitida, né? Aí eu virava, que isso, professora? Eu falei, você tá achando que você tá onde? Vai lá, lava o rosto e volta. Eu era muito assim... Mas eles também jogavam em mim. Tá entendendo? Eu deixava, eu ia pro mesmo nível deles. Ah, mandar pincel, eu mandava em todos. Eu tenho sorte de nenhum ter ficado cego. Porque eu mandava assim, cala a boca. Pincel é o pilô? Mandava.
Eu fazia muita piada com eles. Dar aula naquela época era uma verdadeira terapia para mim, porque eu chorava de rir dando aula. E eu contava meus casos amorosos, eu contava os casos de viagem, misturava tudo no português com o português. E foi isso que virou meu primeiro livro, que são casos da minha vida com regras de português. Eu dava um jeito de colocar a regra lá. Por exemplo, ex-namorado. Ex-namorado tem hífen. Por quê? Porque ex é uma coisa tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim que precisa de um hífen para afastar. Entendeu? Aliás, ex-marido não tinha que ter hífen, tinha que ter travessão, que é para ficar longe. Entendeu? Então eu dava uma regra assim e comentava alguma coisa de algum ex. É bom, porque a gente acaba guardando por conta dessas. Ninguém mais esquece. Viu ex, coloca hífen. Ex-namorado, ex-presidiário, ex-amigo. Ex-ladrão. Ex-ladrão. Tudo com hífen. Tudo com hífen, porque é pra afastar. Viu ex, coloca o hífen. Então assim, e eu brincava assim muito. Então eu nunca fui a deusa deles. Eu era brother. Eles chegavam em sala, eu tava lá recebendo e falava assim, toca ele. Moleque, só faltava eu ir de boné e all-star. Cíntia, a gente, no jornalismo, no telejornalismo principalmente, a gente está muito mais voltado para a coloquialidade, para a oralidade e, obviamente, mais para a linguística do que para a gramática. Mas há, obviamente, um limite. Um jornalista, principalmente, não vai usar a gente, vamos, usando um exemplo que você citou. Quais são os limites, então, da coloquialidade, da oralidade? O que é coloquial, que agride, de certa forma, a linguagem culta, mas... Vá lá, isso aqui passa. Há de se olhar nesse caso, para se ter para medir a febre, como dizem no Sul, né? Medir a febre é coisa do Sul. Há de se olhar o que não causa estranhamento aos ouvidos. Eu acho prender ele, por exemplo, em vez de o prender. Aí já é gosto. Eu, como jornalista, nunca falaria... Não, eu também não, mas... prender ele eu já acho muito. Mas, por exemplo, o verbo ter. O só em vez de um somente, por exemplo, tudo bem? Tranquilo. Agora, só duas pessoas compareceram em vez de somente, tudo bem? Porque aí não é erro, não né? É erro. É uma simples escolha. Mas, por exemplo, um erro que todos nós cometemos, e eu me incluo nisso. Tem muitas pessoas... tem no lugar do haver. De haver. O verbo ter é para possuir. Eu tenho dinheiro, eu tenho um problema, eu tenho uma flor. Tinha uma pedra no meio do caminho, o Drummond foi o primeiro a se permitir usar o tem como sentido de haver. Eu falo o tempo inteiro, não, mas tem casos em que eu não vejo problema em um jornalista... Mas aí você... Bom, então, quando você usa o verbo ter, no sentido de haver, né? Que está errado para a língua portuguesa. Você vai conjugá-lo como se fosse o haver. Então, por exemplo, você não vai colocar no plural haverão, houveram dias. Você vai dizer tem dias, não terão ou ter. Não sei. Como é que você faz a conjugação do ter quando você está coloquialmente usando como haver? Eu acho que como eu já estou cometendo um erro, como já é uma infração, eu pensando aqui, eu nunca pensei nisso, eu acho que eu nem conjugo. Melhor manter no singular. Bom, linguagem não binária, ilo. Ai, pois é. Como é que é o negócio? É todes. Por exemplo... A língua é viva, mas, assim, é uma oposição. Isso não é uma mudança natural, ou um caminho natural da língua. É algo que estão tentando impor. Sim. E você é uma adversária ferrenha disso, graças a Deus. A maior do país. Como é que se explica uma pessoa querer impor uma linguagem deste tipo a uma nação inteira? Muito simples. Eles não estão preocupados com a linguagem. Eles estão preocupados com a introdução das pautas que são interessantes para eles. Quem são eles? Eu nem diria que se trate dos não binários. No meu modo de ver, trata-se, na verdade, dos militantes de ideologia de gênero. E esses militantes vão desde estudantes universitários, muitos professores universitários, até políticos. É uma pauta política progressista. Então, o intuito é colocar na sociedade, impregnar a sociedade de ideologia de gênero. Por exemplo, quando aquela escola lá do Rio de Janeiro, que foi quando a gente teve o nosso primeiro contato... Foi Franco-Brasileiro, se não me engano, né? Acho que sim. Quando aquela escola
Porque tudo estourou. Fez uma circular para os pais. Isso, tudo estourou, foi em 2020, no Meus fim de sobrinhos 2020. estudaram nessa escola, coitados. 2. E ela é tradicional? Muito tradicional. Que coisa, Muito né? tradicional. E, enfim, quando essa escola fez Aliás, essa o nome da circular- escola teria que ter mudado também, né? Em vez de Franco Brasileiro, Franque Brasileire, né? Teria que ter... já que é assim. Já que é assim, vamos trocar. É. E essa escola estourou essa história do dialeto não binário no nosso país, porque ela emitiu uma circular dizendo que, a partir de então, ela passaria a utilizar o dialeto não binário no contexto da sala de aula e tal. Só que quando uma escola faz isso, ela obrigatoriamente gera uma discussão acerca do que é ser não binário e tal. Então, eu não acredito no bom mocismo de quem coloca isso em escolas. Eu entendo que quem o faz para que se discutam pautas desse tipo. E qual que é o problema em se discutir esse tipo de pauta no colégio? Número 1, quem disse que os professores estão aptos? Porque o professor vai lá e escreve bem-vindes, alunos, o de química, o de física e tal, e aí, obviamente, o aluno vai perguntar, mas o que é isso, professor? Me explica e tal, nanana. E aí ele vai explicar como ele quer, do jeito que ele quer. E o professor precisa entender que ele tem liberdade de ensino. Ele não tem liberdade de expressão em sala de aula. Liberdade de expressão é você poder falar o que você quer, do jeito que você quer, da forma como você quer. E ele não é pago para isso, nem pelo Estado, nem pelas mensalidades dos pais. Então, o que eu entendo é que se trata de uma atitude sorrateira para, paulatinamente, colocarem aí o dialeto não binário, não dialeto, a discussão sobre o dialeto não binário em sala de aula. E tem aquela história também chata de palavras que eles querem que a gente não use mais. Então começa como é que é? Criado mudo. Denegrir. Criado mudo. A coisa tá preta. A coisa... Não, denegrir não tem nada a ver com cor de pele. Não. Absolutamente nada a ver com cor de pele. Não, denegrir vem do latim denigrare, que significa manchar. Então, se eu digo que a imagem de alguém foi denegrida, eu só quero dizer que a imagem dessa pessoa, que era translúcida, clara, clara no sentido de você conseguir enxergar, que agora ela apresenta manchas. Não tem nada a ver com negro. A coisa está preta. Preto é a antítese de branco. Se eu digo que a coisa está preta, é porque eu não estou enxergando claridade, não há luz suficiente para que eu ache uma solução, para que eu resolva algo e tal. Criado mudo. Para os progressistas, isso é um delírio progressista. É um delírio progressista. Acreditar que a pessoa negra, escrava, lá, ficaria ao lado do senhor de engenho, muda, segurando um copo, enquanto esse senhor dormia. Para começar, que se eu fosse senhor de engenho, meu filho, eu não ia querer meu escravo ali do meu lado, porque ele poderia me matar, né, durante o meu sono. Então, qual é o sentido de haver um escravo aqui mudo, para originar criado mudo, segurando um copo a noite inteira? Esse povo não raciocina. É delírio progressista puro. Criado mudo não tem nada a ver com... Não há comprovação. Enfim, e aí com isso a gente vai vivendo uma inquisição linguística. Inquisição linguística, exatamente. Né? Fascista, os fascistas são eles. Na Inquisição ainda a gente, bom, quem estava ali respondendo ainda tinha direito à defesa, né? Hoje em dia nem direito à defesa você tem. Não tem. Você se coloca contra... O Lacombe, o que eu não recebo de directs, de pessoas assim, professora, será que eu posso falar assim? Alguém vai se ofender? Porque aí qual que é o problema, que eu acho que é criminoso? As palavras têm história, elas têm história, elas existiram, elas cumpriram um papel e vão cumprir, enfim. Apagar palavras é apagar a nossa história, é um ato criminoso. Por exemplo, o verbo judiar. Judiar, no dicionário, tratar como os judeus foram tratados. Esse sim, ainda né? Esse sim, ele surgiu de algo bastante... Mas a origem, né? Mas não quer dizer que a palavra vá remeter sempre a isso. Exatamente. Então, uma coisa é a origem. Surgiu para falar dos judeus, da forma como eles eram tratados, blá, blá, blá. Ok, isso é fato. Não é delírio progressista. Tá no dicionário, é fato. Só que alguém... Hoje em dia, em sã consciência,
fala assim, nossa, que judiação. Alguém se lembra do judeu? Não. Aí entra uma coisa que é a intenção. A intenção. A pessoa que fala, ai, que judiação, ela não está pensando no judeu. Então, assim, o do judeu eu até posso entender, porque talvez, por ter sentido, um judeu na minha frente. Eu sou neto de judeu e não me sinto nem um pouco atingido, nem desrespeitado por utilizarem esse verbo. Eu não vejo o menor problema. Aliás, até a NASA caiu nessa, porque existe alguma coisa na NASA que é não sei o que esquimó. Não sei se é nome de... Você não lembra, foi logo depois da posse de Joe Biden, alguém que falou a man, a woman. Lembra disso? Teve um caso desse. Mas, Cíntia, vamos fazer o seguinte, tenho que fazer um intervalo, eu quero falar, por exemplo, de outras expressões, empatia, empoderamento, essas palavrinhas que ganharam um significado tão especial. Empoderamento veio do Paulo Freire, tá? Que coisa. Daqui a pouquinho eu quero falar também da intolerância que a Cíntia Chagas tem. Se você está aí apaixonado pela Cíntia, a musa da língua portuguesa, saiba que para você ter alguma chance com a Cíntia, você precisa falar um português decente, senão ela não tem tolerância alguma com quem não usa corretamente a língua portuguesa. A gente vai fazer um rápido intervalo, tem um recado para você, daqui a pouquinho a gente volta. O Agora com Lacombe, formato perfil, está de volta. Hoje eu estou conversando com a professora de português, Cíntia Chagas, que está aí nas redes sociais. No finzinho ela vai dar aí qual é o @Cíntia Chagas, onde você pode localizá-la nas redes sociais para acompanhar o trabalho da Cíntia Chagas. Mas falávamos no bloco anterior das palavras que não querem mais que a gente use. Sim. Né? E das palavras que a gente deve usar, empoderamento, sim, empatia. Mas você falava da questão da NASA. A NASA, não sei, eu acho que foi em 2020, falou que adotaria uma política correta, né? Adotaria o politicamente correto, que a partir de então, por exemplo, existe alguma coisa com a palavra esquimó lá. Não sei se é nome de estrela, se é nome de constelação. O que é? Não sei. Não me lembro disso. Não sei o que é esquimó. E eles falaram que não usariam mais esquimó, porque esquimó, na sua origem, significava comedor de carne crua, e que o povo esquimó não é um povo comedor de carne crua, que isso é pejorativo e que mudariam. Aí entra na mesma questão do judeu. Vale a pena a gente modificar toda uma história, porque, querendo ou não, a história, a palavra, a expressão, ela caracteriza um fato que existiu. Então, se em algum momento o esquimó foi um comedor de carne crua, um primitivo, né, na coisa pejorativa de se falar, isso existiu. Então, a gente agora vai apagar tudo que não existe. É isso, simplesmente. E vai começar a adotar só as palavras que eles querem que a gente adote. E aí, minha pergunta aqui é outra. Até que ponto, de fato, eu não falar a coisa está preta, que não tem nada a ver, né? Nem é. Eu posso falar deu branco também? Pois é. Eu posso me referir à cachaça como branquinha? É um absurdo. Buraco negro, é um absurdo. O Amaury Júnior, acho que em 2019 ou 20, ele publicou assim, havia a Barbie Pandemia. Aí ele postou a foto da Barbie Pandemia, que era uma Barbie com olheira, de pijama, comendo pipoca, blá, blá, blá. Aí ele escreveu algo assim, estamos vivendo tempos negros... Alguma coisa assim. Foi apedrejado. Nossa, uma cantora famosíssima foi lá e e falou, olha só, você errou. Puxando a orelha como se fosse a mãe dele. Aí eu entrei em defesa, falando que não tem nada a ver com o negro. As pessoas estão ficando burras. A verdade é essa. As pessoas estão emburrecendo. O politicamente correto nada mais faz do que emburrecer as pessoas e dividir as pessoas. E eu não estou falando aqui para defender nenhum partido, nem nada disso. Eu falo aqui em defesa da liberdade de expressão, da língua portuguesa e do que é certo. O certo é certo, o errado é errado. No caso aqui do judeu e do esquimó, vamos lá. Eu, Cíntia, uso. Há algum sentido em não querer usar? Há, porque está ali no dicionário. Agora, o que não dá para aceitar são os delírios progressistas. Black Friday. Nossa, acharam problema até nisso. O CEO do Boticário, acho que também em 2020, falou que não utilizaria mais Black Friday,
porque alguns negros se sentiam ofendidos. Ainda que ele, CEO, soubesse que não havia comprovação de que black nesse caso, tivesse a ver com o negro. Enfim, e não há nenhuma comprovação, mas a teoria mais plausível é de que Black Friday tem a ver com o quê? Com o dia em que se saía do vermelho, por causa das promoções, os comerciantes saíam do vermelho e iam para o preto. Preto no sentido de sair do vermelho, de parar de dever. Teve uma outra agora, peraí que me deu branco, eu tava no raciocínio. Deu branco não pode. Aí, deu branco. Aí, deu branco. Tá vendo? Deve ter algum preconceito nisso. Preconceituosa que eu sou. Tadinho dos brancos. Passarem brancas nuvens. Você quer uma branquinha pra melhorar? Menino, você acredita que eu adoro beber, mas não consigo beber você cachaça. Vem da terra da cachaça. Minas tem ótimas cachaças. Salinas, aquela região de Salinas. A única vez que eu tomei cachaça, eu fui parar no hospital. Eu achei que cachaça era água. Eu tinha uns 20 anos, 22, eu nunca mais... não bebo, mas uma cachaçinha de vez em quando, assim. Pois é, eu queria aprender a beber cachaça, mas não sei. Tá, e as palavras que querem que a gente use de qualquer maneira? Empaderamento, eu odeio essa palavra. Empatia, Nossa. Agora tudo é empatia, tudo é empatia. Eu já escrevi alguns artigos na época em que eu era colunista do Estado de Minas, eu escrevi alguns artigos sobre isso. O Estado de Minas me deixava falar tudo o que eu quisesse, eles me apoiavam. E eu escrevi sobre empoderamento, eu escrevi sobre isso, a coisa tá preta, eu escrevi sobre empatia, sobre isso tudo, essas palavras. O que ocorre? O empoderamento, por exemplo, quem trouxe essa palavra para o Brasil foi o Paulo Freire. Ela vem de empowerment e ela significa muito mais do que empoderar. Ela traduz a ideia do feminismo, ela é carregada de ideologia, essa palavra empoderamento. Aí vem empoderada e tal. Empatia também carrega ideologia progressista e tal. O que ocorre? Eu tenho muito dó das palavras. Eu morro de pena das palavras. Porque as palavras, elas sofrem um esvaziamento semântico. Veja bem, empoderada. O que é uma mulher empoderada? Não depila axila? Empoderada. Criou 5 filhos, 7 filhos? Empoderada. Não teve filho nenhum e é CEO de uma senhora empresa? Empoderada. Fala o que quer? Empoderada. Consegue ser elegante, comedida? Empoderada. Ou seja, esvazia-se o sentido da palavra. E eu que amo tanto a palavra, amo tanto as palavras, eu fico com ódio. Com ódio, porque a palavra não tem nada a ver com isso, sabe? A mesma coisa e gratidão. Eu adorava falar gratidão, não consigo mais falar. Eu nunca falei gratidão nesse sentido de agradecer, né? Muito obrigada, você fala de nada, né? Ou então você agradece, obrigado, obrigada, sou muito grato e tal, né? Agora, qualquer coisa é gratidão. Gratidão não tem mais sentido. A gratidão genuína, de eu ser grata a Deus pelo que ocorre na minha vida, essa gratidão genuína, ela morreu. Por quê? Porque eles sequestram. É isso que esses progressistas fazem, até arrepio. Eles sequestram as palavras e fazem com que essas palavras só tenham o uso que eles querem que elas tenham. Isso é um absurdo. Porque as palavras são de todos nós. Todos nós temos o direito de usar as palavras como nós queremos. E eles querem atribuir um sentido só. Empoderada, por exemplo, até a ideia do poder, ela mudou. Isso é um absurdo. Eles são uns vândalos. Vamos falar um pouquinho dos erros mais comuns que as pessoas cometem falando em português. Aí você falou para ela, obrigado, obrigada. Por que o homem deve falar obrigado e a mulher deve falar obrigada? A explicação é linda, gente. Eu aprendi de um jeito, vamos ver se é o mesmo. Vamos lá. Obrigado é o particípio do verbo obrigar. Particípio é aquela forma terminada em ado e ido. Obrigar, obrigado, tá. Quando eu falo obrigada, ou você fala obrigado, é como se você dissesse, eu sou obrigado a ser grato... Ou me sinto obrigado. Exatamente, a você. Ali agradecer. Exatamente. Por isso que quando eu falo, eu sou mulher e vou usar o obrigado, eu preciso falar obrigada, porque a ideia é de obrigação. Então, eu sou obrigada a ser grata a você. E aí, você que é homem, eu sou obrigado a ser grato a você. E aí, agora, os progressistas querem. Eu sou obrigada a ser grate a você. Aí não dá. Não, pelo amor de Deus, não tem a menor condição.
o verbo haver, no sentido de existir, né? que nesse caso não concorda. Quando você ouve aí houveram dias, né? O verbo haver, no sentido de existir, ele sempre vai estar no singular. Qual que é o erro maior? É esse. Houveram muitas reclamações, Nossa. diz a pessoa do RH. Não. Por quê? Houve muitas reclamações. Porque não existe um sujeito aí. Quem que é o sujeito? É quem reclamou? Não existe um sujeito. E para o verbo flexionar, ir do singular para o plural, precisa haver um sujeito. Por exemplo, quer dizer, eu sei que eu estou ensinando aqui, o padre é rezar a missa, eu estou ensinando para cá, tá? A menina chegou cedo. Por que quando que vai virar chegaram? Quando eu mudar o sujeito. As meninas chegaram cedo. Então, o que é o sujeito? O sujeito é a única coisa capaz de fazer com que o verbo saia do singular e vá para o plural e vice-versa. É a melhor maneira de entender que é sujeito. Sujeito é o que transforma o verbo. Pronto. E na língua escrita, eu imagino que seja, e o seu curso foca nisso, é o uso da crase, é o porquê junto, porquê separado com acento, e aí as pessoas vão ter que fazer seu curso para entender. Exatamente. Se bem que eu acho tão simples, assim, eu tive professores muito bons no colégio, venho de uma família, né, de educadores, aquela família que a gente estava na mesa, um domingão, a mesa enorme, e você cometia um erro para mim fazer e 10 gritavam para eu fazer. A minha era uma família opressora nesse nível, mas graças a Deus alguma coisa. Mas é óbvio que você vai achar fácil, você faz soneto, gente. Uma pessoa que faz soneto, nossa senhora, essa pessoa sabe muito. Ô, Cíntia, pra gente encerrar, como é que tá? Você tá namorando. Tô. Seu namorado fala um português bom e eu sei que você não tolera. Como é que é? Você tá começando uma relação, conhecer um cara bonitão, elegante, bem de vida. Qual o problema? Problema nenhum. E ele manda um errinho assim, tipo um houveram. Como é que você fica? Se for escrito, eu tenho uma decepção ortográfica amorosa, né? Eu não consigo. Quando eu era mais nova, eu até me relacionei com um que falava errado, Jesus Maria, mas durou o quê? 2 meses. Mas você não tenta nem catequizar, nem educar, nem ensinar ali durante um tempinho para ver se ele incorpora aquele aprendizado? Eu perco a admiração, né? Ah, de cara? De cara, eu perco a admiração. O Lucas, que a pessoa... Ó, eu ia falar com quem eu estou namorando. Não, porque quem namora alguém. Verbo transitivo direto. O Lucas, que eu estou namorando agora, ele tem um português maravilhoso, mas é óbvio que uma vez ou outra ele fala uma coisa, e eu também erro, né? Eu também erro. O Lacombe me corrigiu aqui. Eu errei aqui em alguma coisa na hora que ele chegou. Ele falou, dos regionalismos, que acabou que não vai dar tempo da gente falar. Quer que ligue, ele falou quer que ligo, quer que eu faço em vez de quer que faça. Aqui em São Paulo, que região de Campinas, eles usam muito assim. O regionalismo em si, ele não necessariamente vai ter erros. Porque uma coisa é erro, outra coisa é só ser uma fala regional. Então, hoje aqui, quando você chegou, eu errei, de fato. Ainda que se tratasse de um erro regional. Mas a gente tem que se policiar o tempo inteiro, principalmente pessoas como você e como eu, que falam para um público maior. A gente precisa ser exemplo, porque se dependermos dos exemplos que temos na mídia hoje, essas mulheres aí com seus rebolados, não preciso falar nomes aqui, que ficam lá com seus rebolados, aquele modo de agir e de falar e que simplesmente negligenciam tudo que tem em relação com isso tudo, se nós não fizermos o nosso papel, o que esse país vai virar? Cíntia, para a gente encerrar, explica aí como é que as pessoas podem localizar você nas redes sociais, quais são os seus endereços ali. Cíntia Chagas no Instagram, né? Acho que é o mais forte. A minha rede social principal é o Instagram. Cíntia se escreve C-I-N-T-I-A, normal. Não tem o H? Não tem H, bem no português. Cíntia Chagas, com 2 S no fim. Seria Cynthia, né? Seria uma coisa diferente. Uma coisa diferente. E os meus cursos estão disponíveis lá no link da biografia, eles acham tudo. Canal do YouTube, também tem as entrevistas que eu faço e por aí vai. Vale muito a pena. Cíntia Chagas, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. Obrigado. Maraukê, maravilhosa. Agora com Lacombe.